microfone para vocês ouvirem e entenderem direito. Hoje inicia-se a segunda chamada. Se alguém ficou sem fazer alguma prova, algum simulado, hoje se inicia a segunda chamada, ok? Então, hoje é produção textual, aí pega aquele mesmo ritmo. Tá bom? Então, quem ficou sem fazer alguma, acho que quem ficou foi o Pablo José. O Pablo José, eu acho que ele ficou sem fazer a de terça-feira. Eu acho que ele não está presente na aula. Pablo José não está, né? Então, Tia, Mônica, eu fiquei em algum? Eu fiquei em algum? Eu fiquei? Não, meu amor, a gente ainda não tem a nota, não, viu? Nós não temos a nota ainda. Eu estou falando só que hoje se inicia a segunda chamada. A segunda chamada é para quem não fez, né? Como a tia acabou de citar o nome do Pablo. O Pablo José, ele não fez. Terça-feira, eu acho. Ele perdeu de terça-feira. Então, é só um alerta. Para quem não fez, essa semana é a segunda chamada. Diga, Alonso. Tia. Como é, Alonso? Apareceu no nome lá? Não estou entendendo, está falhando. Não, é porque quem não fez aparece o nome, é? Não. Não. É o Pablo. Eu sei que o Pablo não fez porque o Pablo me disse que não fez na terça-feira. Não conseguiu entrar, algum problema que houve lá que ele não conseguiu. Por isso que eu estou alertando, né? Para quem não fez, já fazer. Até porque a gente ainda não tem a nota de vocês ainda. Tá bom? Então, gente, vamos para o nosso livro. O áudio da tia tá muito ruim, tio, o áudio da tia. Oi? O áudio da tia tá muito ruim. O de vocês também, eu não tô conseguindo entender nada. Tá péssimo. A tia fala, tem um chiado. Tia, chia muito. Ixi, a net caiu de novo. Não, porque ela saiu pra melhorar o som dela, porque tava muito rouco, mas ela já entrou. Melhorou? Melhorou, tia. Melhorou agora? Tia, melhorou. Pronto, então tá bom. Então vamos perder tempo mais não. Vamos iniciar aqui. Nós estávamos falando sobre o domínio espanhol e as invasões holandesas. Lembra? Que fala de uma batalha, né? Que ficou classificada como uma das grandes batalhas na história do mundo, que foi o quê? Tinha deixado para vocês fazer a leitura da página 171 até a página 175, não foi isso? Muito bem, então a gente já falou dessa grande batalha, né, que aconteceu com o desaparecimento de Dom Sebastião, que era o rei de Portugal, né, que ficou conhecida como ela ficou classificada como uma das maiores batalhas do mundo, né, da história do mundo, foi a Batalha de Alcácer Quibir, né? Uma guerra considerada como uma cruzada. Por que considerada como uma cruzada? Porque ela tinha um apoio da igreja, né? E ela aconteceu na África, né? Onde os portugueses foram derrotados pelos mouros. A gente está só recapitulando a página 170 que a gente já viu, ok? Onde o que aconteceu? Nessa batalha que aconteceu na África, entre os portugueses, né, que foi derrotado pelos mouros, o trono português, ele foi derrotado. Então, ele passou, né, para o seu tio-avô, o cardeal Dom Henrique, né, que em vez de ser São Sebastião, ele desapareceu na batalha, né, ele certamente morreu, não encontraram o seu corpo, por isso que na história conta que ele desapareceu. Então, ele morre ou desaparece, não sei, e não deixa herdeiro. Então, só tem o quê? Só tem Dom Henrique, né, para substituir esse trono, né? E aí... Tia, mas praticamente já tá morto, né? Com certeza, né, meu amor? Se ele não morreu lá na batalha, né, porque segundo a história diz que ele desapareceu, então, essas alturas, lógico que ele já morreu. Então, em 1580,
com a morte de Dom Henrique, né? Dom Henrique fica no trono de português, porque Dom Henrique era o quê? Era tio, aliás, São Sebastião era tio-avô de Dom Henrique. Então, só tinha Dom Henrique para assumir o trono português. Então, ele assume o trono português. Mas em 1580 ele morre, né? E aí, o trono português, outra vez, fica sem, né, um substituto, porque Dom Henrique também não tinha herdeiro, né? Então, quem é que fica no trono? Outro sobrinho, né? Sobrinho dele, tio dele, do Dom Henrique, que era Filipe II, que era o rei de Portugal. Vamos recapitular, gente. Era o rei de Portugal. Aliás, desculpa, ele era o rei da Espanha, né? Ele era sobrinho neto de Dom Henrique e assumiu o trono de Portugal, né? Governando os dois países. Ele ficou governando os dois países. A Espanha, que ele já era o rei de lá, e Portugal. Né? E os portugueses tinham um bom relacionamento com os holandeses, né? Portugal fazia um comércio muito rico com a Holanda. E era um comércio que era do açúcar, não sei se vocês lembram, né? A Holanda, ela tinha refinaria, né? Então ela refinava o açúcar brasileiro. Já os espanhóis eram inimigos dos holandeses, né? E aí, como quem estava assumindo o trono era Filipe II, e Filipe II era inimigo dos holandeses, então ele corta, né? Corta esse comércio, né, de Portugal com a Holanda. E aí é onde começa, né, os conflitos, né? O domínio espanhol, ele teve como consequência, né, entre eles dois, né, a Holanda e a Portugal e a Espanha, né, cortou totalmente esse comércio. Tia, Oi, amor. eu posso falar uma coisa do domínio espanhol? Pode, fale. É que em 1557, Dom João III morreu. E quando ele morreu, quando ele morreu no ano de 1580, Felipe II, rei da Espanha, acabou invadindo Portugal com as tropas e assumiu o trono, propiciando a união da Espanha e de Portugal, e dando início da União Ibérica. Exatamente. É aí onde acontece esses conflitos, né, com essa união. E aí a gente vê... Oi? Que página é? Página 171, ok? Então, gente, a gente viu que Holanda passa a ser inimiga de Portugal. A partir do momento que Filipe II assume o trono português, ele corta todas as relações de Portugal com a Holanda, né? E aí a gente vai falar agora sobre os holandeses na Bahia, tá bom? Onde eu gostaria que João Pedro, cadê você, meu amor? Pode iniciar a leitura hoje? Sim. Pronto. Os holandeses na Bahia. A notícia de que a Companhia das Índias Ocidentais preparava, na Holanda, uma poderosa esquadra para atacar a Bahia chegou ao Brasil bem antes de ocorrer a invasão. Ok, pode continuar. O governador-geral, Diogo Mendonça Furtado, tomou as providências possíveis para resistir aos invasores. Com os holandeses que tardavam a chegar, os preparativos para recebê-los foram relaxados. Ok, muito bem, obrigado, João Pedro. Obrigada, viu, meu amor? Excelente a sua leitura. Então, gente, a gente vê que a notícia que a Companhia das Índias Ocidentais preparavam, né, a chegada da Holanda, né? Então, eles ficaram atentos a isso. Só que esse aviso, ele chegou e tardou a Holanda invadir. Então, o que acontece? Quando o governo geral, que era Diogo Mendonça, né, Furtado, tomou as providências possíveis, né, para essa resistência, para resistir a essa invasão, e com a demora, os holandeses, eles tardaram a chegar, como o João Pedro acabou de ler. Então, com essa demora, o que aconteceu?
esse preparativo para a chegada, né? Eles relaxaram. Então, por eles ter achado que estava demorando muito, então eles tipo que deixaram de lado, né? Então, quando os holandeses chegam, é como se tivesse sido uma surpresa, né? Porque eles relaxaram, né? Por conta dessa demora, eles talvez até achassem que eles não viriam mais, então relaxaram. E aí, o que foi que aconteceu com isso? Ashley, pode continuar a leitura? Ashley? Aí você saiu. Eu posso ler? Pode ser o Daírton. Finalmente. Finalmente, em 9 de maio de 1624, quando os 26 navios da Holanda entraram na Baía de Todos os Santos, a resistência relevou-se insuficiente. O bispo da cidade, Dom Marco Teixeira, comandava os moradores da cidade em fuga, desesperada para o interior, enquanto os holandeses conquistaram Salvador. Ok. Enquanto os holandeses conquistaram Salvador, tomaram 8 navios que se encontravam no porto, né, e incendiaram 7. Ou seja, como já tinha explicado no início, eles relaxaram, né, os portugueses relaxaram, achando que eles não viriam mais, mas por volta de 9 de maio de 1624, né, 26 navios holandeses entraram na Baía de Todos os Santos, né? Então, eles não estavam preparados. Não tinha como eles combater esses navios. E aí, o que foi que aconteceu? Dom Marcos Teixeira, que era o bispo, né, da cidade, o que ele fez? Ele comandou, né, que todos os moradores fugissem para o interior, né? Foi uma fuga desesperada. Porque essa fuga ela se iniciou assim que eles chegaram. Quando eles viram a quantidade de navios, 26 navios, né, holandeses, se aproximando, então a única alternativa, porque ele não tinha uma preparação para aquela chegada. Ia ser uma batalha, né? Mas aí, como eles não tinham se preparado, o que acontece? Era fugir. Então, o bispo da cidade, que era Dom Marcos Teixeira, ele comandou essa fuga, uma fuga desesperada, de última hora, né? E aí, o que aconteceu? Os holandeses, eles conquistaram Salvador, né? Tomaram 8 navios que se encontravam no porto e incendiaram 7. Né? Os navios que estavam lá no porto, eles tomaram, já chegaram se apossando desses navios, ok? A esquadra era comandada por quem? Vamos dar continuidade. Outra pessoa para fazer a leitura. Ashley, Posso voltou? ler, tia? Pronto, pode, meu amor. Pode sim. A esquadra era comandada por Jacob Wilkins e transportava armas, miralheiros e aproximadamente 1.600 homens. As tropas holandesas eram comandadas por John Van Dort. Van Dort, muito bem. Então, a gente vê aí que a esquadra, ela vinha bastante preparada, né? Era uma esquadra que estava com o quê? 1.600 homens, né? E as tropas holandesas, né? Elas vinham bastante preparadas. E aí elas encontraram o quê aqui, né? Nenhuma preparação. Então, não tinha nenhum combate, só invasão. E aí a gente vai ver o que é que se dá daqui para frente. Outra pessoa para continuar a leitura. Posso ler, tio? Deixa o Hudson. Ô, tia, Ashley entrou. A Ashley entrou. Pronto, depois do Hudson pode ser. Depois do Hudson. Pronto, tá certo, Alô. Tia, Oi. depois Oi. da Ashley, pode ser eu? Tá. Vamos lá, Hudson, pode continuar. Roubia de Marco organiza a resistência para os invasores. As forças portugueses e brasileiros, formadas pelos descendentes dos portugueses, nascidos no Brasil, não eram suficientes para atacar frontalmente os holandeses. Assim foram organizadas as guerrilhas
Guerrilhas? Guerrilhas para derrotar os inimigos. Pode continuar, meu amor. Pode? Pode. Por meio de emboscada e ataques surpresa, os portugueses obtiveram bons resultados num ataque comandado por Francisco Padilha. John Vendôme, que havia sido nomeado governador da Bahia, morreu degolado. Degolado, muito bem. Ok. Então, gente, vocês viram, como a tia veio dizendo desde o início, que eles estavam despreparados, né? Coube a Dom Marcos, né, organizar a fuga e levar boa parte da população para os interiores, né? Para organizar a resistência contra os invasores. E aí, as forças portuguesas brasileiras, formadas pelos descendentes de portugueses, não eram suficientes para atacar fortemente os holandeses. Vocês viram que os holandeses eles chegaram muito preparados. Eram 26 navios, cada um aliás, 26 navios e 1.600 homens, né, para essa batalha. E aí, Portugal está totalmente despreparado, aliás, Brasil está totalmente despreparado, os portugueses não se prepararam para a chegada dos holandeses, né? Assim foram organizadas as guerrilhas, né, para derrotar os inimigos, por meio de emboscadas. Então, essas guerrilhas eram pequenas guerras, né? Pequenos conflitos que eles faziam as emboscadas e iam pegando uns a uns, né? Que eram ataques surpresa. Quando a gente fala em emboscada, era ataque surpresa. Então, eles preparavam esses ataques surpresas, né? E os portugueses, eles obtiveram bons resultados com esses ataques. E eram comandados por Francisco Padilha, né? Gil Vandotte, que havia sido o nomeado governo da Bahia, ele é morto numa dessas emboscadas e degolado. Agora seria quem, para continuar a leitura, que pediu? Alonso. Vamos lá, Alonso. A situação dos invasores era cada vez pior. As emboscadas praticamente os confinavam a Salvador, onde conseguiam ser abastecidos por mar. No fim de março de 1625, chegou o auxílio pedido à Espanha pelos portugueses, uma frota de 52 navios, abre parênteses, 30 espanhóis e 22 portugueses, fecha parênteses, vírgula, comandada por Dom Frandique de Toledo, mais ou menos 13 mil homens. Os ocupantes holandeses foram obrigados a desistir da luta em 1º de maio de 1625. O governante holandês Hans Kindfie rendeu-se. Ok, obrigado, Alonso. Então, gente, a gente vê que Portugal, aliás, Brasil, os portugueses, eles estavam totalmente despreparados, né? Mas aí eles começaram a fazer o quê? As guerrilhas, as emboscadas, e onde eles foram tendo êxito, né? Êxito pequenos. Mas aí o que foi que aconteceu? Eles pediram a ajuda à Espanha, né? Então a Espanha, ela manda, né, uma ajuda, uma frota com 52 navios, né? Onde nesses 52 navios vem 30 espanhóis e 22 portugueses, porque até então vocês aprenderam, já estão sabendo que Portugal e Espanha tinham se unificado, né? Era um rei só, que era Filipe II. E aí, os holandeses, eles não resistem mais, né? Os ocupantes holandeses, eles são obrigados a desistir da luta, né? E em 1º de maio de 1625, eles são totalmente derrotados e deixam o nosso território, ok? Agora vamos ver, a gente viu como aconteceu a chegada dos holandeses na Bahia, né? Agora a gente vai ver em Pernambuco. Eles desistem, eles deixam Salvador e aí eles vêm para o estado de Pernambuco. Tia. Oi, Ashley.
Da segunda tentativa da invasão se deu em 1630 e dessa vez foi em Pernambuco. Os holandeses Exatamente. conseguiram conquistar que a gente as vilas. meu amor. Eles conseguiram conquistar a vila de Olinda e Recife, e houve combates, mas os invasores holandeses resistiram e estabeleceram o controle de uma extensa parte do litoral brasileiro, que ia do Sergipe a Maranhão. Ok? Tudo isso a gente vai ver agora com os holandeses aqui em Pernambuco. Fazer a leitura, Ashley? Pode começar. Eu quero. O açúcar da capitania de Pernambuco estava dando um lucro fabuloso. Com os holandeses não podiam negociar com os portugueses por causa da Espanha. Resolveram atacar novamente o Brasil. Em 1630, os holandeses tomaram as cidades pernambucanas, hoje Recife e Olinda. O governo de Pernambuco, Matias de Albuquerque, fugiu para o interior, tudo que não era núcleo urbano de povoamento. Fundou a Arraial de Bom Jesus no sítio da Tridente, em Casa Amarela, de onde, ajudado por indígenas e escravos, e por meio de guerrilhas e emboscadas, combateu os invasores. Eu leio mais, tia. Não, tá bom, amor. Então, obrigada, viu? Excelente. Então, gente, a gente vê aqui que os holandeses, quando eles chegam em Pernambuco, aí a gente percebe que realmente o que os holandeses queriam era o açúcar, né? O açúcar na capitania de Pernambuco estava dando um lucro fabuloso, né? Isso quando os holandeses ainda tinham comércio com Portugal. Mas a partir do momento que Filipe II passa a ser o rei de Portugal, então ele corta totalmente esse comércio com os holandeses. Por quê? Porque eles já eram inimigos, né? E a Holanda ele não aceita. Então ela começa essas invasões. Primeiro na Bahia, né? Onde não deu certo, e agora em Pernambuco, né? Como esses holandeses não podiam negociar com os portugueses por conta dos espanhóis, né? Ele resolve atacar novamente o Brasil. Dessa vez, em 1630, os holandeses eles tomam a cidade de Pernambuco, né, hoje conhecida como Recife e Olinda. O governo de Pernambuco, na época, Mateus, né? Aliás, Matias de Albuquerque. O que acontece? Ele foge para o interior, né? Tudo que não era núcleo urbano de povoamento. Ou seja, ele foge com todo o povo para o interior. E aí, os holandeses fundam o Arraial de Bom Jesus, no sítio da Trindade, né, na Casa Amarela, onde, ajudado por indígenas e escravos, por meio de guerrilhas e emboscadas, combateu os invasores. Ou seja, o governo foge para os interiores, né, leva consigo toda a população urbana, né, todo o povoamento, e aí o que ele faz? Ele funda um Arraial de Bom Jesus, lá no sítio de Trindade, que ficou conhecida como a Casa Amarela. E aí ele começa, com a ajuda dos indígenas, ele começa a armar emboscada, né, contra esses invasores. Ok? A gente vai dar continuidade para ver o que acontece. Tia, posso fazer uma pergunta? Oi? Posso fazer uma pergunta? Pode. Os holandeses, eles já sabiam do Tratado de Tordesilhas também, tia? Eles já o quê, meu? Peraí. Eles já o quê? Eles já conheciam o Tratado de Tordesilhas ou eles eram como os franceses? Não, até então aqui, eles ainda não tinha acontecido, né? A gente vai ver isso mais lá para frente. Ainda não existia ainda esse acordo, onde a gente vai ver mais lá para frente. Ou a gente já viu, né? Então, vamos lá dar continuidade. Vamos dar continuidade. Pode ser você mesmo, Alonso. Certo, tia. Ainda em Pernambuco, ou você já leu Pernambuco? Na página 173, meu amor. Certo. Ajudando-os por Domingos Fernandes Calabrar, conhecedor profundo daqueles lugares,
os holandeses conseguiram conquistar toda a região. Matias de Albuquerque deixou o arraial e foi combater em Alagoas. Ao passar por Porto Calvo, conseguiu prender Calabar e mandou enforcá-lo. Em seguida, veio da Holanda para governar as terras conquistadas o alemão conde João Maurício de Nassau. Durante o seu governo, o Recife foi chamado de Mauristende, cidade Maurícia. Tornou-se a capital do Brasil holandês. Ok. Então, a gente vê que aqui eles têm algum progresso, né? Por quê? Porque eles se aliaram com esse Domingos Fernandes Calabar, né? Porque vocês viram, desde lá do início, quando eles se apostam lá na Bahia, eles estão tendo, eles não têm muito sucesso, né? Por quê? Porque os portugueses, eles armam as guerrilhas, as emboscadas, né? E eles sempre estão caindo. Por quê? Porque eles não conhecem aquele território. Eles não conhecem a fundo, né? Então, eles sempre estavam sendo derrotados através dessas emboscadas. Já quando ele se alia a esse Domingos Fernandes Calabar, que é um grande conhecedor desses lugares, né? Os holandeses começam a ter êxito, né? Quando Alonso acaba de fazer aqui, com a ajuda de Domingos Fernandes Calabar, grande conhecedor, né, daqueles lugares, os holandeses conseguem conquistar toda a região, né? Então, vocês viram que o governador, Matias, ele foge para lá, né, para os interiores, né, locais onde os holandeses não tinham conhecimento, né? E aí eles começaram a fazer as emboscadas, as guerrilhas, e eles sempre estavam sendo derrotados, né? Mas aí, com a ajuda de Calabar, o que acontece? Matias de Albuquerque deixa o arraial, né, e vai combater em Alagoas. E aí, ele consegue o quê? Calabar, ele conseguiu prender Calabar, né? E mandou fazer o quê? Enforcá-lo, né? E em seguida, veio quem? Da Holanda. Para governar as terras conquistadas pelos alemães, veio João Maurício de Nassau, né? Durante o seu governo em Recife, o seu governo em Recife, ele prosperou muito. Ele, apesar de ter sido invasões, né? Apesar desse povo ter chegado no nosso território da forma que chegaram, eles deram as suas contribuições, onde a gente vai ver aqui alguns fatos que marcaram esse governo de Maurício de Nassau. Outra pessoa pode fazer a leitura? Eu, tia. Pronto, pode ler, meu amor. Fatos que marcaram o seu governo. Criou orfanatos e hospitais, investiu em artes e ciências, permitiu casamentos mistos entre diferentes regiões, católicas, proteção judaica, permitiu a liberdade religiosa, apesar de predomínio calvinista. Garantiu um bom preço para o açúcar, estendeu o domínio holandês até a Serra, até Penedo, Alagoas. Conquistou Luanda, principal fornecedor de escravizados. Muito bem. Gente, nós vamos continuar.